Prince of Persia já foi uma das grandes franquias dos games. Já foi sinônimo de vanguarda, de inovação e criatividade, de uma franquia que jogo após jogo trazia conceitos muito à frente do mercado. No início 2D, se destacou pela inventividade, pelo charme, pelas ideias novas, e depois, nos anos 2000, se destacou de novo pela apresentação, pelo combate, pelo polimento, que eram realmente o que de melhor a Ubisoft tinha para oferecer. Mas tudo isso foi no passado. Hoje, Prince of Persia é dado como uma cidade esquecida, relegado a reboots fracassados, equipes desmembradas e a maligna sombra do esquecimento. Como que isso aconteceu? Como que um nome que se sustentou tão forte por décadas cai em desuso em menos de 10 anos? Como que o Prince sobreviveu ao MS-DOS, ao Apple II e ainda assim foi engolido pela 7ª geração? No vídeo de hoje, vamos desvendar esse mistério ponto a ponto, jogo a jogo, atravessando a ascensão e queda do Prince of Persia, para descobrir, no fim, como o nosso príncipe morreu. As Mil e Uma Noites de Prince of Persia começam com Jordan Mechner. De descendência judia-europeia, Mechner nasceu em Nova York em 1964, vindo de uma mãe programadora e um pai psicólogo. Crescer ali pelos anos 70, 80, com uma família de boa base financeira, permitiu ao Mechner se desenvolver acompanhando um momento bem formativo do que viriam a ser os videogames. Quando ele ingressou na Universidade de Yale, por exemplo, por volta de 1980 ali, já sabia que se arriscaria a fazer games, ele queria explorar esse novo mundo. Tentou várias ideias para isso, até que chegou primeiro em Karateka, um game que rapidamente estourou, deu um certo sucesso e deu para ele a confiança que precisava para enxergar o mundo dos games como se fosse realmente uma carreira. E detalhe, ele entrou na Yale para fazer psicologia, tá? Mas Karateka é um dos primeiros jogos de luta de todos os tempos e na época realmente conseguiu alcançar grandes marcas de sucesso, como por exemplo estrear no 2º lugar do chart de software da Billboard, que eu nem sabia que existia, por exemplo. Perdeu apenas naquela época para o titã do mercado Flight Simulator 2. Uma coisa tem que ser dita sobre Jordan Mechner. Ele é incansável na busca artística. Na minha visão, ele é um cara que se caracteriza por isso, porque ele tinha um momento de sucesso inicial nas mãos, afinal o Karateka vendeu bem, ele podia fazer uma continuação e seguir por vários caminhos óbvios, mas ele decidiu que estava interessado em seguir outras inspirações, outras ideias. Então, apesar dessa pressão para que ele fizesse um Karateka 2, o Mechner vai lá e usa da boa moral que ele tem com a publisher, a Broderbund, e convence eles que ele queria fazer uma coisa diferente. Que ele queria trazer outras inspirações que pudessem demonstrar animações fluídas, combates alucinantes, como se fosse talvez um filme do Indiana Jones, alguma coisa nessa veia era o que movia ele a fazer um tipo de jogo diferente. Claro que a essa altura o mercado de platformers era uma coisa que estava bem ascendente e bem disputada, mas foi com esses objetivos que o Mechner decidiu fazer um jogo nesse segmento. E assim, por volta de 1989, nasce Prince of Persia, um jogo construído com paus e pedras, bem dizer, fazendo rotoscopia de vídeos que ele fez do irmão pulando e fazendo acrobacias e misturando isso com referências de filmes de movimento real, tal qual o Indiana Jones, por exemplo. Tudo num primor de aventura plataformística que contava uma história simples, de um homem sem nome tentando resgatar uma princesa da Pérsia das garras do mal. Uma história universal, uma apresentação de cinema e uma movimentação fora da curva. O jogo foi um fenômeno. Prince of Persia revolucionou o que um platformer podia fazer em 89. Entre os competidores já existiam, claro, clássicos como Mario, Donkey Kong, Castlevania, mas a verdade é que nenhum deles se movimentava como o Prince of Persia. Ali tínhamos algo que parecia humano, um personagem com peso, com precisão, que simulava de maneira nunca antes vista uma realidade que os jogos buscam até hoje, se tu for ver. O jogo foi um sucesso mesmo, e como não poderia ser diferente para um sucesso desse tamanho, nos anos seguintes Prince of Persia foi portado para mais de 30 consoles diferentes. Vendeu mais de 2 milhões de cópias até 1993, garantindo uma boa de uma grana tanto para Jordan Mechner quanto para Broderbund. A publisher, aliás, conseguiu com o
sucesso estrondoso desse jogo o que não tinha conseguido com Karateka. Garantiu uma sequência, um Prince of Persia 2 com o envolvimento de Jordan Mechner. Mas o Mechner ainda era inconformado com a busca artística dele, e logo decidiu mais uma vez que ia mudar de ares. Saiu formado em psicologia da Yale University e se matriculou numa escola de cinema. Foi morar em Paris por um ano, dirigiu um curta-metragem, várias atividades diferentes que buscava acabar trazendo de alguma forma para seus futuros projetos. Tudo isso enquanto ainda supervisionava remotamente Prince of Persia 2. Se Prince of Persia 89 foi feito com uma caixinha de fósforo e 2 borrachinhas de dinheiro, a sequência foi o completo oposto, onde antes Jordan Mechner fazia o jogo praticamente sozinho, com opiniões pontuais da fiel escudeira e apoio de amigos. Num segundo jogo, eu não achei números oficiais, mas os reportes diferentes apontam para uma equipe que ia de 16 a 50 e poucas pessoas. Definitivamente foi-se o tempo de o pai programar a trilha em 8 bits, de filmar o irmão para tentar animar ou outras táticas de guerrilha, porque em Prince of Persia 2, The Shadow and the Flame, de 1993, a Broderbund tinha orçamento e estrutura para tentar lançar outro clássico. Só que dessa vez ia ter que ser assim, com orçamento, estrutura e responsabilidade da Broderbund, porque o Jordan Mechner queria fazer as coisas diferente. Ele não queria mais programar e nem fazer a gestão direta do dia a dia do jogo. Então ele optou por fazer só a narrativa, ajudar a construir os alicerces de design e virou as costas. E se o resto vocês que se virem com os devs que vocês contratarem. Porque ele queria mesmo, o que ele realmente queria era estudar cinema, aprender outras línguas, se aperfeiçoar na verdade em contar histórias, então a parte mais burocrática de fazer o jogo já não era uma coisa que interessava ele. Eu acho isso curioso porque justamente a história de Prince of Persia 2, The Shadow and the Flame, é uma coisa que vai por uma rota muito mais psicodélica, onde de alguma forma esse antagonista, o Jafar, ele retornou e consegue trocar de aparência para ficar igual ao príncipe e roubar a sua amada. Justamente essa história que foi o que o Mechner quis fazer, é uma história muito doida, de síndrome do impostor e várias viagens. O jogo mesmo, ele tem um ar muito mais abstrato, doidão, que eu acho que combina bem com essa coisa de um criador que teve um sucesso quente, quis vazar, e a galera tem que seguir aquela história de uma maneira mais confusa, assim. Eu acho o próprio final do jogo, inclusive, é outro retrato disso, porque Prince of Persia 2 tem um final muito viajado, com um negócio de bruxas e exércitos das trevas, que hoje em dia, até o próprio Mechner diz que era um gancho para um terceiro game que nunca aconteceu, então a coisa ela tava num estágio muito instável já no início da Era de Bronze. Mas não se enganem, senhoras e senhores, porque apesar da história caótica e super abstrata, The Shadow and the Flame foi um sucesso largo e vasto para a época. Claro que não trazia aquela chama inventiva do primeiro jogo, mas vendeu quase 1 milhão de cópias até 2000, e também ganhou aqui e acolá seus prêmios de melhor jogo do ano. Foi lançado para MS-DOS e também foi portado para vários dispositivos, incluindo nesses uma versão de Super Nintendo que é praticamente idêntica, exceto que roda em 2x, como se fosse um consumidor de TikTok assistindo YouTube. Mas voltando para nossa timeline, a essa altura Jordan Mechner já tinha pelo menos 3 jogos de sucesso embaixo do braço, então. 3 jogos antes de fazer 30 anos. Ele tinha Karateka, Prince of Persia 1 e Prince of Persia 2, The Shadow and the Flame. É fácil da gente acreditar, então, quando ele descreve que a essa altura ele recebia muitas propostas e convites para desenvolver projetos e jogos. Tudo que era estúdio daquela época ia querer ser o estúdio que faz o Prince of Persia 3, afinal de contas. E o próprio Mechner adorava essa ideia, seria um caminho lógico para ele seguir, mas é por essas e outras que eu te digo que Jordan Mechner é um artista no mínimo diferente, porque ele tinha um caminho óbvio para seguir, mas o que interessava ele era outro, muito menos seguro, um caminho que daria em The Last Express. I think The Last Express really has the potential to get people to see what multimedia is in a way that they haven't seen before. Esse sim era um projeto diferenciado, para dizer o mínimo. Não só era uma coisa que entraria num campo completamente diferente, que seriam os jogos aventura e point and click, como também tinha uma questão de apego pessoal para o Mechner, pois seria um jogo que ele conseguiria contar o período histórico da vinda da família dele para os Estados Unidos. Com esse foco, ele fundou a Smoking Car Productions, que seja o estúdio que talvez tenha o nome mais irado de todos os tempos, mas foi esse estúdio, depois de fundar ele justamente, que ele chegou para a Broderbund e ofereceu um acordo. Vocês, Broderbund, ficam encarregados de fazer o marketing e divulgação dos nossos jogos, enquanto a gente vai desenvolver ideias ousadas diferentes como The Last Express. A publisher ficou interessada com a proposta, mas no fim das contas não teve como fechar negócio. O que a Broderbund queria mesmo era o tal de Prince of Persia 3. Esse Mechner queria fazer outros jogos, ele que fizesse com seu próprio dinheiro, porque eles iam ir atrás de devs e empresas que quisessem fazer o terceiro Prince e só isso.
Olhando para trás agora, com o poder da perspectiva, acho que é tranquilo dizer que ambas as partes foram prejudicadas por essa decisão. The Last Express se tornou um buraco de dinheiro, crescendo para um escopo tão gargantuélico que acabou drenando as finanças da jovem Smoking Car Productions. Finanças essas que vinham, é claro, direto do bolso de Jordan Mechner. O jogo saiu louvado pela crítica, mas infelizmente as vendas não chegaram nem perto do que precisavam para fazer com que a coisa fosse financeiramente sustentável. Mechner viu seu produto dos sonhos ser apagado, destruído pelo sucesso de jogos como Doom e Quake, que tomariam conta e deixariam mais e mais, eu diria, esses jogos point and click para trás. Mas talvez quem tenha se prejudicado mais ainda tenha sido a Brotherhood. Mesmo começando o final dos anos 90 tão bem e com uma sequência de sucessos tão favorável, o fim da década acabou sendo muito menos positiva. E como o Prince 3 não vinha de jeito nenhum para ser aquele sucesso que ia ajustar as contas, ali por 98 a situação da empresa era tão dúbia que só restava uma alternativa. Ia ter que rolar uma demissão, demitir uma galera e vender o que podiam para quem quisesse comprar. Aí que entrou a The Learning Company, que no fim do mesmo ano ainda sofreu uma outra merger com a Mattel. O Mechner ainda era dono da propriedade intelectual de Prince of Persia, mas a essa altura os direitos de fazer os jogos de fato com ele acabaram caindo nas mãos da Mindscape, grande developer de clássicos como Outlander, o Mad Max que teve que deixar de ser Mad Max no meio do desenvolvimento. E o que a Mindscape fez com Prince of Persia então? Pegaram um nome recém-estabelecido, vindo quente de 2 sucessos de calibre no mundo dos plataformas e resolveram que era hora de fazer uma seguinte coisa: aproveitar da onda que surgia com o 3D. Afinal, se um jogo como Tomb Raider, que era um hit, tinha sido inspirado em Prince of Persia, nada mais justo que agora o Prince pegar uma inspiração mais atual e entrar nesse mundo, certo? Foi assim que nasceu um negócio, um troço, um monstro que entrou para a história como o primeiro fracasso incontestável de uma franquia promissora: Prince of Persia 3D. Esse aí é complicado. É uma ideia ousada, como tinha sido o primeiro jogo, mas num contexto completamente diferente. O mundo dos games já era outro, a liderança era outra, e acima de tudo, o visionário que gestou Prince of Persia assumia no máximo uma função de conselheiro distante. Nem na história o Mechner quis se envolver dessa vez, deixando a critério da Mindscape o que quer que fosse ser feito com o príncipe dali em diante. Eles optaram por um reinício, uma espécie de soft reboot, o primeiro de muitos que essa franquia ia sofrer. Aqui a história dos 2 últimos jogos saía de cena e a gente ia encarnar um outro príncipe de uma outra Pérsia do século IX que estaria atrás de outra dama, como se tudo fosse a primeira vez, exceto que não era. Para reforçar ainda mais essa ideia de um novo começo para o Prince of Persia, que a Mindscape vai lá e descarta completamente o visual dos jogos anteriores, trazendo o nosso herói para um arquétipo muito mais similar ao de um guerreiro ou de um soldado, digamos assim, trocando as vestes soltas tradicionais por armaduras de ouro ou bronze e focando muito mais em combates no gameplay desse jogo. Uma coisa que eu gosto, admito, é que tudo ficou bem colorido, bem saturadão, como se fosse realmente um desenho assim, e tudo isso, claro, muito antes do cel shading, né? Tem um quê de fantasia medieval ali na estética da coisa toda que me agrada muito. Eu também acho legal que ele segue uma tendência do segundo jogo de ser doidão, porque se tu for parar pra olhar o principal antagonista de Prince of Persia 3D, o filho do sultão que quer levar a tua amada, é um híbrido de homem e tigre. Por quê? Porque lutar contra um homem-tigre é muito massa, meu velho, não tem explicação. Então eu acho que essas coisas, querendo ou não, bem ou mal, são acertos de Prince of Persia 3D. Mas infelizmente, nada ia salvar Prince of Persia 3D de ser um vexame, e ele foi um vexame massivo, essa que é a verdade. A performance e os controles do jogo são simplesmente abomináveis. E como muitos jogos desse início do 3D, o jogo tá sempre brigando com a câmera, e isso faz com que o jogador esteja brigando com a câmera o tempo todo, fazendo a experiência do usuário ser mais frustrante do que divertida em qualquer plataforma, inclusive e talvez principalmente se tu for jogar hoje em dia. É um dos poucos Prince of Persia que tu não consegue achar números finais de venda, o que é mais um indicativo do que ele vendeu mal do que qualquer coisa. Um produto de tecnologia, se ele vende bem, vai ter o número dele em tudo que é notícia desde que o mundo é mundo.
todos. Se não tem número, é porque a coisa tá ruim de negócio. E tu não vai achar Prince of Persia 3D em nenhum chart de software da Billboard. Isso eu te garanto porque eu procurei. E as críticas que saíram em revistas da época, essas tu consegue encontrar facilmente. E olha, eu vou te dizer, essas reviews elas não são nada gentis. Tem uma da Electronic Gaming Monthly que crava 2 de 10 pro jogo, só pra tu ter uma ideia, tá? Prince of Persia 3D realmente não deu certo. E talvez essa tenha sido a gota d'água para Jordan Mechner. A essa altura, depois de mais de 12 anos trabalhando com videogames, ele já não tinha mais paciência para passar por todo o processo de desenvolver jogos mais uma vez, tentando cada vez ideias mais ambiciosas que ficavam cada vez mais caras de produzir e realizar. Depois de Prince of Persia 3D, Jordan Mechner se afastou da indústria, dessa vez de uma forma mais definitiva, pelo menos naquele momento. Focou em começar a produção do seu próximo documentário, em melhorar mais a escrita e em aprender e desenvolver outras áreas que já tinham recebido ele muito bem em outras pausas na carreira de videogames. Assim, parecia que o fim de Prince of Persia tinha realmente chego, sem que concluíssem a trilogia começada em 89 com toda aquela promessa e inventividade, engolidos pelo mercado volátil e imprevisível dos jogos de computador. Até que, em meados de 2001, Jordan, então aos 37 anos, recebe uma ligação da França. Nesse vai e vem de vendas e mergers, a Mattel tinha vendido mais uma vez seus ativos de desenvolvimento e software, e quem comprou a parte de games foi uma empresa francesa que queria expandir o seu catálogo de jogos, uma tal de Ubisoft. Uma empresa que estava começando nesse mercado, mas já tinha escritórios na França, Canadá, Estados Unidos e outros países. Yves Guillemot, presidente da empresa, queria saber se Jordan Mechner tinha interesse em conversar com a equipe dele para fazer outro Prince of Persia. Guillemot insistiu várias vezes, convidando o Mechner para conhecer seus desenvolvedores. Ele disse que tinha uns 3 ou 4 devs que tinham uma proposta interessante. Tinham preparado uma apresentação que ele queria que Mechner visse pessoalmente. E quanto mais Mechner se ouvia, mais ele se interessava. Foi primeiro então à França, esperançoso, mas ali, infelizmente, não ficou impressionado com a proposta. Já tinha visto, no fim das contas, vários desses documentos e vários desses conceitos antes, em outras propostas igualmente frígidas. Mas ainda assim, ele gostou da vibe do lugar, gostou da vibe das pessoas, e concordou com mais uma visita futura nos escritórios canadenses em Montreal. Assim então, depois de algumas semanas, subiu para Montreal e foi conhecer Yann Malá, Patrice Désilets, Claude Langlais e Raphaël Lacoste. O que se sucedeu daí em diante foi uma nova era de ouro para o Prince of Persia. O ano era 2002 e os escritórios da Ubisoft não poderiam estar mais corridos. Desenvolviam 2 grandes apostas simultaneamente e em estilos totalmente diferentes. De um lado, um thriller de espionagem, um irmão distante de Metal Gear que viraria uma franquia por si só, Splinter Cell. Do outro lado, a continuação de um nome consagrado da década passada, Prince of Persia: Sands of Time. Agora, Jordan Mechner atuava como um dos diretores criativos, desenvolvendo história e particularidades, enquanto Désilets e Langlais faziam o código, Lacoste a arte e Yann Malá o gerenciamento dessa equipe, com mais umas 15 pessoas que já tinham se juntado ao projeto em 2002. A mecânica das Areias do Tempo nasceu em discussões de produção ao longo desse ano, depois de Patrice Désilets sofrer nas mãos de um jogo do Pato Donald que fazia o cara reiniciar a missão inteira cada vez que morria. Ficou martelando e martelando nessa ideia, pensando, seria melhor pro flow do jogo se eu conseguisse continuar no meio da ação, ao invés de toda vez reiniciar toda a emoção da fase. No jogo do Pato Donald ele não conseguiu implementar, mas quando trouxe essa ideia para Prince of Persia, Mechner conseguiu fazer tudo encaixar quase que sem esforço. O próprio Mechner, inclusive, admite que a história de Prince of Persia nunca foi uma coisa super complexa, e Sands of Time não seria diferente nesse quesito. A história aqui existe justamente para servir o gameplay e não o contrário como é em vários jogos. A história de Sands of Time é para se encaixar no level design e no gameplay e não o fator que justifica o que vai ser um level ou o que vai ser o gameplay de uma sessão. Depois de 150 e tantas builds e várias noites em claro resolvendo mais de 1.300 bugs, em outubro de 2013 então a Ubisoft consegue lançar
Prince of Persia: Sands of Time. A história das últimas horas de desenvolvimento desse jogo é interessantíssima e dá pra ler até hoje num artigo redigido por ninguém mais, ninguém menos do que Geoff Keighley, o Luciano Huck dos games. Mas essa é uma história que com certeza vai ficar pra outro vídeo, pois aqui eu quero falar de Sands of Time. Ou então Prince of Persia 4, se alguém estiver contando a essa altura da conversa. Sands of Time é um jogão. Desde a abertura, ele já te desdobra numa elegância que não era comum para jogos da época. E aliás, eu acuso dizer que mesmo os jogos mais modernosos de hoje em dia, muitas vezes não têm a coragem de, por exemplo, começar o seu gameplay diretamente de uma cena do menu principal, sem tela de loading ou 14 cutscenes. Sands te coloca assim que possível no controle do príncipe, e esse príncipe joga muito bem. Correr pelas paredes, por exemplo, foi uma adição que era muito fascinante no vocabulário de games de 2003. E mesmo jogando hoje em dia numa live, por exemplo, eu acho que ainda se destaca justamente por um certo garbo e elegância da coisa toda. A história é realmente direta e reta, não tem muita firula, e por mais que não vá reinventar nenhuma roda, por assim dizer, tem um sabor de lenda clássica que combina muito bem com a estética das Mil e Uma Noites, que foi uma das coisas que inspirou Mechner lá atrás, quando essa franquia começou. O nosso príncipe, claro, agora ele também mudou de visual mais uma vez, demonstrando um negócio que é um blend quase que perfeito de um soldado armadurado com um aventureiro errante, dispondo até de um cavanhaque bem fã de No Metal de 2002 para te trazer aquele tempero do que era atual nesse período. Mas até aí, senhoras e senhores, poderia ser só mais um jogo muito bem feito que saiu no início dessa era do PlayStation 2, como vários outros. Até que, por volta de meia hora de gameplay de Sands of Time, tu interage com as mecânicas da Areia do Tempo. E aí, gente, na minha visão, não tem como dizer outra coisa. O jogo tem muito diferencial, ele tem diferencial de sobra, porque a mecânica das Areias do Tempo, ela muda tudo, bem dizer. E por mais que a história seja criada depois do gameplay, parece pra quem tá jogando que tudo nasceu junto, combinandinho, perfeito, porque casa muito bem. É um mundo único, onde realmente existiria esse artefato que te permite se arreganhar com o tempo, fazendo aquela junção narrativa e jogo que só aparece em verdadeiros clássicos. Prince of Persia: Sands of Time foi aclamado pela crítica e pelo público, e arrisco dizer que até hoje várias das convenções que ele basicamente criou permanecem. Se aqui o combate era chamado de Freeform, lá na frente, quando a série Arkham for fazer o seu combate Free Flow, eles estão tirando diretamente disso aqui. Se lá na frente o Uncharted faria misturas refinadas de ação com aventura e ideias platformer, aqui no Sands as primeiras execuções perfeitas disso foram documentadas. Do PC ao Game Boy, do Xbox ao PlayStation 2, em menos de 3 meses o jogo já alcançou a meta de 2 milhões de cópias vendidas, e no ano seguinte recebeu vários títulos diferentes de Game of the Year. Sands trouxe finalmente o Prince of Persia para a vanguarda dos games outra vez, abrindo as portas para uma nova aurora para essa franquia. Mas mesmo com essa recepção tão acalorada, porém, ainda existe uma sombra de melancolia para os olhares mais atentos. Porque o Sands, na verdade, também marca a última vez que Jordan Mechner se envolveria com a franquia Prince diretamente. Depois que o jogo saiu, ele aceitou o convite para começar a escrever um tratamento para um filme do Prince of Persia, realizando uma meta que o Mechner cultivava há mais de 2 décadas. E enquanto ele trabalhava num roteiro que seria retrabalhado mais umas 50 vezes antes de um filme acabar saindo em 2010, a Ubisoft já aquecia as prensas para acelerar a produção de uma continuação de Sands, que sairia em dezembro de 2004. Warrior Within é uma doideira, isso ninguém tira dele. E a verdade é que essa doideira já começa no desenvolvimento. Imagina o seguinte, tu tá lá trabalhando num jogo, num tal de Sands of Time, que parece muito promissor, parece que vai dar bom, o projeto tá andando e esse projeto é um dos raros no mundo dos games onde tu já tá vendo a conclusão. De repente, sem mais nem menos, algumas semanas antes de acabarem o jogo de fato, te tiram desse projeto para começar a desenvolver a continuação dele. Como assim? Confuso, né? Pois é assim que foi a experiência de Patrice Désilets, que só foi receber reforço de Yann Malai e outros de seus comparsas quando Sands of Time já tinha sido enviado para as fábricas.
Eles, agora sem Mechner e com outras gestões de projeto, tiveram que tostar a mente tentando trazer ideias, conceitos e o que quer que pudesse fazer sentido com uma suposta sequência de Sands of Time. E é interessante porque ali mesmo, já nesse momento embrionário da proposta toda, que Desilets viu que a ideia dele não ia combinar com Prince of Persia. Ele tinha criado sim um conceito, um negócio bem interessante inclusive, onde tu não jogaria com o príncipe dessa vez, tu jogaria na verdade com um assassino de uma ordem secreta que teria como missão proteger o titular príncipe da franquia. Mas essa era uma ideia que talvez fosse muito louca ou muito pra frentex pros executivos da Ubisoft. Mas não tanto assim se tu for ver, porque quando eles apresentaram essa ideia, os executivos ficaram bem receosos, mas acharam o conceito interessante. Então vieram com uma contraproposta. Desilets, quem sabe tu faz o seguinte, tu pega o teu timezinho de caras e vai desenvolver essa ideia por conta própria, num outro time com outras prioridades, porque quem sabe daí a gente não acabe tirando um novo produto para a Ubisoft. Pois o Desilets não hesitou e aceitou a contraproposta, desde que ele pudesse levar consigo Claude Langlais, que é o programador, e Raphael Lacoste para fazer a arte. Com esse power trio, ele iria desenvolver um outro negócio, que era uma ideia super abstrata e para frente, como os próprios executivos estavam falando, mas mal sabiam eles que estavam começando a germinar o que seria o verdadeiro assassino de Prince of Persia como franquia. Mas se o time de Prince of Persia tinha sido desfalcado então por três figuras tão essenciais para o Sands of Time, o que restou para Prince of Persia em 2004? Restou muita coisa, senhoras e senhores, não tenham dúvida, porque agora Yann Malat tinha sido promovido a produtor executivo dentro da Ubisoft, e os CEOs queriam que ele que tocasse a ficha na sequência de Sands of Time, justamente para já aproveitar essa boa repercussão. As equipes que ficaram com o projeto evoluíram a ideia para um lado que eu diria como mais intenso, mais tenebroso talvez, onde o príncipe teria que lidar de forma mais direta com as consequências de seus atos. E já que o artista principal de Sands tinha ido com o Desilets para esse novo projeto secreto, nada mais justo que trazer outro artista e já aproveitar para repaginar o príncipe mais uma vez, não? Sim, senhor, senhoras e senhores. E é aí que entra Michael Labat, que trouxe uma visão de um príncipe mais maduro, mais furioso, mais disposto a sangrar por seus objetivos, literalmente. Um cara que se destacasse ainda mais dentro de seus pares, que fosse icônico, mesmo que carecesse de um nome. Foi assim que foi se formando a identidade de Warrior Within, que se passaria 7 anos depois de Sands numa continuação diretaça, trazendo combates e áreas aprimoradas para uma escala que essa franquia ainda não tinha visto. A equipe agora tinha dinheiro, conhecimento e estrutura para fazer um jogo digno de selo AAA, então assim eles o fizeram. Combates verdadeiramente viscerais, um mundo semi-aberto vasto e uma história das mais complexas. Adiciona nessa sopa grandes quantidades de sangue, nu metal e lascividade que tu vai ter, bem ou mal, Prince of Persia Warrior Within. You! Help me! It is as they say. The enemy of my enemy is my friend. Eu admito que com Prince of Persia Warrior Within eu tenho uma dificuldade de ser objetivo, porque esse aqui que foi a minha entrada na franquia, lá por 2004 ou 2005 no máximo. Eu baixei ele ripado, num rip que vinha sem as cutscenes e sem boa parte dos arquivos de som, e isso era uma tática que os caras faziam para que tu conseguisse baixar o jogo em diversas partes de RAR ali, como era padrão nessa internet de 2004, 2005, de kilobytes, tá? Eu acho que eu peguei esse jogo num fórum como rocksite.com.br, alguém aí lembra disso? Queria mandar um salve pra alguém do Rocksite se estiverem aí, porque eu nunca mais consegui encontrar alguém desse fórum na internet. Ele não tem registro nenhum, virou verdadeiramente Lost Media. Mas enfim, voltando pra Warrior Within, eu pessoalmente gosto muito do jogo. Eu entendo as críticas e até foi engraçado quando a gente jogou ele em live, porque eu tinha realmente esquecido de como era um jogo muito lascivo, assim. Eu entendo que vários aspectos da apresentação estética dele envelheceram muito mal, incluindo aí a sexualização exagerada e o Godsmack que fica tocando loucamente, mas o jogo, tá? O jogo, o gameplay, o prato principal desse rodízio, eu acho muito saboroso. O combate recebeu grandes upgrades, trazendo uma diversidade muito necessária, e os puzzles e movimentação, então, esses expandiram muito mais até do que a franquia precisava. Eu acho que o Warrior Within é um jogo muito ambicioso, e é massa que eles continuam essa tendência. Depois do Sands, afinal de contas, todo mundo no Ubisoft podia ter se acalmado e feito algo mais básico, não poderia? Poderiam, mas aqui não foi o caso.
Incrementaram a violência, permitindo que agora o príncipe decapitasse as pessoas enquanto saltasse berrando por aí, e agora o castelo não é mais um castelo, e sim uma ilha, a Ilha do Tempo, que viraria basicamente um playground de passado e presente, muitas vezes complicadíssimo de navegar, mas um complicadíssimo bom, na medida certa, que combina com a narrativa do jogo. Mas se a gente tá falando de Warrior Within e narrativa, tem que citar o Dahaka. Com as areias, a gente já tinha visto uma revolução no Sands of Time, e eu acho que o Dahaka é a revolução do segundo jogo. Ele é esse inimigo imparável, nefasto, mas que ao mesmo tempo só busca te punir pelas tuas transgressões com o tempo. É um conceito muito interessante, e eu acho que é lógico, se a gente for comparar, que vão surgir paralelos com Mr. X ou outros assemelhados, mas aqui no Dahaka a gente tem um negócio bem distinto. Ele é uma coisa única, e o final secreto, onde tu finalmente luta contra ele, é muito divertido. Warrior Within não é um jogo perfeito, mas segue muito bem o nome Prince of Persia, e por mais que a crítica tenha sido divisiva, o jogo vendeu muito bem, principalmente na Europa e na Ásia. Eu sou suspeito pra falar, como eu já expus pra vocês, mas eu verdadeiramente acho que é um grande game, principalmente nos detalhes que ele deixa expostos. Descer fincando a espada nos panos é uma daquelas coisas tão idiotas que parece fazer sentido do jeito certo, assim como beber água que se iguala a recuperar a vida. Os designs dos personagens principais ficam datados, e isso é um fato que é indiscutível. Mas ao mesmo tempo, eu acho que os designs dos inimigos às vezes são alguns dos mais criativos que essa série já viu. E a apresentação do jogo, na minha visão, segue sim um padrão de altíssimo nível. A história é mais complexa que a anterior, expandindo o tema das Areias do Tempo de uma maneira interessante, que cria uma lore e uma cosmologia, por assim dizer, e acho até que se tu for olhar hoje em dia, existe um fator cômico nessa insistência estética do jogo e um nu metal de trilha sonora que não tem como não ir se tu tá jogando assim. Mas Jordan Mechner, infelizmente, ele não achou muita graça. Numa entrevista de 2005, ele foi citado como descontente com a estética, história, violência e até com os diálogos do jogo. Na época houve um certo ultraje com esses comentários dele, afinal de contas, porque, ele não quis se envolver, mas agora ele tá criticando. Esse era um tipo de comentário que tu facilmente acharia em fóruns da época. Mas é curioso como hoje em dia, tem entrevistas de hoje em dia de outras pessoas que trabalharam no jogo, como por exemplo o diretor-chefe, o Jean Guillot, que diz que, ao realmente a gente tentar seguir essa ideia de fazer um príncipe mais maduro, talvez a gente tenha se passado um pouquinho, quem sabe ele tenha ficado maduro demais. Tu quer um retrato de como a indústria dos games é diferente hoje em dia, é só tu olhar pro ritmo de publicação dessa trilogia. Primeiro jogo em 2003, clássico, tudo certo. Segundo jogo em 2004, vende 2 milhões de cópias em um mês, beleza. E aí em 1º de dezembro de 2005, lança Prince of Persia: Two Thrones. Ele reaproveita alguns assets, sim, mas tu pode olhar para essa trilogia para ver como aqui temos um bom exemplo de os jogos serem diferentes entre si e cada vez que eles começam, eles ainda são iniciados meio que do zero, mas conseguem sair ano após ano, um atrás do outro. Esse ritmo de publicação, hoje em dia, tu só encontra em Call of Duty, FIFA e outros genéricos da vida. É muito insano. Mas veja bem, isso não quer dizer que a produção de Two Thrones não foi complicada. Na verdade, ela foi turbulenta até demais. O início do desenvolvimento foi marcado por querer justamente botar o príncipe num lugar ainda mais sombrio, levando o nosso herói sem nome a conhecer o seu verdadeiro fundo do poço, as suas piores partes. O jogo que se formava em volta desse conceito seria chamado de Kindred Blades, e tu consegue achar uma ou outra coisa de concept dele até hoje na internet, tal qual um fóssil. A ideia seria implementar uma sombra, como que em homenagem ao segundo jogo original lá de 93. Mas esse conceito foi ficando cada vez mais caro e difícil de realizar. A verdade é que o mercado mudava rapidamente, e se antigamente o Prince of Persia desbravava um matagal, hoje em dia vários outros jogos trilhavam caminhos parecidos. E o lançamento de sucessos instantâneos como God of War em março de 2005 botavam todo o plano da Ubisoft em xeque. Para aumentar a pressão ainda, tinha o fator das críticas, que chegavam a todo momento de todos os lados, afinal de contas o jogo que seria o terceiro estava sendo feito enquanto a repercussão do segundo só começava.
Então tanto os reviewers especializados quanto os fãs reclamavam de tudo que era lado sobre o tom, ou a densidade, ou isso ou aquilo do Warrior Within, enquanto a galera ainda estava fazendo o terceiro jogo. Era realmente uma pressão muito alta de todos os lados, mas tu pode falar o que tu quiser de Anima lá, mas nunca vai poder dizer que o Man não é adaptável. Foram muitas as conversas, muitas as reuniões, mas quando ele conseguiu o apoio de Jean Guillot, que ainda dirigiria o terceiro jogo, né, ele conseguiu finalmente alinhar todas as equipes numa única proposta. O terceiro jogo seria o de unir todas as pontas, o Nirvana de todas essas tribos de fãs tão diferentes do Prince of Persia. Mas também, né, gente? Vocês querem tirar férias na Ucrânia, um pau torando lá, daí vai dar ruim. E se tem um achievement que Two Thrones detém é de realmente trazer a elegância de volta. Assim como Justin Timberlake, ele trouxe o Sexy Back. Não adianta. Não quer dizer, claro, que o Warrior Within seja um desleixo, mas eu acho que o Warrior Within tinha tantas camadas na superfície de maldade e violência que essa elegância ela tava mais enterrada lá. Já no Two Thrones, pra mim, desde o momento que tu inicia o gameplay, eu acho que já é muito perceptível a diferença de tratamento. Porque aqui a gente tem um título que veio na esteira de 2 sucessos consideráveis, com uma equipe mais experiente que qualquer outra que tentou abordar o príncipe. Até o Jordan Mechner não tinha trabalhado tanto tempo tão próximo desse mesmo príncipe quanto Yanni Malar. Com todo esse know-how, a equipe conjurou uma história vasta que apontava o príncipe de volta para a fatídica cidade da Babilônia, que seria explorável num primeiro momento como um mundo aberto. Depois de descobrir que isso seria inviável no hardware da época, a equipe focou então numa narrativa mais linear, trazendo mais daquele Sands of Time que tinha dado certo para misturar com os combates e as melhorias do Warrior Within, enquanto adicionavam personagens de ambos os jogos anteriores para realmente amarrar todas as pontas soltas. O visual do príncipe também recebeu uma recauchutada para continuar o tema de passagem do tempo, mantendo aquela faixa vermelha agora icônica e trazendo de volta as calças soltas brancas. A barba por fazer e a cara de maníaco do Warrior deram lugar para o clássico cavanhaque de No Metaleiro dos Sands, e o rosto e o cabelo buscaram também uma mescla dos 2 príncipes anteriores. Como novidades, adicionaram o Stealth com aquela mecânica rítmica do Speed Kill e, claro, finalmente o Dark Prince, que estampava a capa junto do nosso herói. Então, mesmo descartando Kindred Blades, o conceito sobreviveu de uma forma ou de outra com a sombra que viria a ser o Dark Prince. No! I have been tainted by the sands, this is true, but my mind and my heart are my own. Please believe me. O Two Thrones tem muitos diferenciais, seja pelas implementações de combate ou pela insistência em mostrar o príncipe em conflito consigo mesmo, mas o que eu acho mais interessante é como na mecânica do Dark Prince eles foram precursores de um modelo de interação com o Companion que seguiria basicamente por 2 décadas ao longo de incontáveis jogos. Desde o Sands, se tu já for olhar, com as conversas que tu vai tendo com a Farah ali, tu consegue ver um negócio que surgiria num Uncharted anos depois. Mas eu acho que o Dark Prince e a relação narrativa dele com o nosso herói é uma semente que vai germinar em vários e vários e vários jogos depois, pra acabar até desembocando num hit como foi o personagem do Johnny Silverhand, por exemplo. O gameplay do Dark Prince, esse é outro assunto, mas narrativamente falando, é muito interessante como ele ocupa esse lugar de amigo antagonista, de certa forma, bem justificado num confronto que vai se desenvolver ao longo do jogo todo e se paga no fim do jogo. Agora, falando do gameplay, eu acho que aí o Two Thrones divide tanto quanto une a fanbase. Na equipe aqui do nosso canal mesmo a gente tem divergências, porque eu prefiro o gameplay do Warrior e o Talex JP, que filmou a grande parte dos gameplays que vocês estão assistindo, tem como favorito justamente esse terceiro jogo. E assim, eu consigo entender por que pessoas como o Thales e vários outros jogadores desse estilo de jogo vão preferir o terceiro. Porque a história, ela tem, na minha visão, um tom épico muito interessante. E o gameplay, esse sim, esse tem de tudo.
Tem stealth, tem ação, tem puzzle, tem navegação insana, tem luta de carruagem, tem boss fight, é muita coisa. As lutas de carruagem, entretanto, essas eu argumentaria que até jogam contra o jogo, mas consigo entender quem curte elas só pelo fator diversidade. O fato é que aqui a movimentação é algo que eu não tenho como falar de outra forma, como se não cravar que é a melhor da franquia, porque a gente tem tantas iterações da coisa ao longo de tantas sessões do Sands of Time, do War Within, que aqui a coisa chega num ápice criativo muito divertido. Não seria Two Thrones, porém, se não pudesse ser definido justamente em momentos de luz e sombra. O jogo veio muito ambicioso, sim, buscando afinar a história do príncipe e a narrativa da Pérsia num jogo que agradasse todo mundo, fugindo das críticas do War Within e tentando ainda responder até algumas outras do Sands of Time. A essa altura, a gente já estava, obviamente, muito distante daquelas equipes de 6 pessoas, ou sei lá quantas, que fizeram os platformers. Afinal de contas, o Two Thrones, se eu não me engano, já empregava mais de 300 pessoas. Era um esforço verdadeiramente titânico. E faz muito trabalho, faz mais um redesign do Prince, muda de ideia no meio do development quando abandonam o nome Kindred Blades, traz o dublador original de volta, muda mais uma vez o gameplay adicionando stealth, bota o príncipe a lutar contra si mesmo, investe gastando tudo o que pode mais um pouco pra trazer aquele tom épico, enquanto ainda respondem aos prazos insanos da Ubisoft. Mas a verdade é que o lançamento de Two Thrones já revelou um cansaço dessa franquia. Era o terceiro jogo e, apesar de muito hypado e muito divulgado, já vendeu 500 mil cópias a menos que o segundo no primeiro mês. E a resposta da crítica e dos fãs foi muito menos unificada do que se esperava. Isso se deve, é óbvio, a muitos fatores, mas eu acredito que principalmente a um que escapou quando eu citei Kindred Blades antes. O Kindred chegou a ser divulgado na E3 de 2005 como um jogo de mundo aberto hiper ambicioso. Quando sai Two Thrones, então, que é uma experiência linear, direta e reta, como tu acha que os fãs da franquia iam reagir? Com certeza não ia ser com essa união que a Ubisoft queria. Eu, pessoalmente, se eu olho para essa franquia hoje em dia, eu enxergo 3 jogos que estão brigando entre si o tempo inteiro. O primeiro era uma experiência elegante, curta e direta ao ponto. Já o segundo busca um negócio muito mais cru, mais expansivo, mais sanguinário, e aí vem o terceiro tentando apaziguar gregos e troianos, fazendo de tudo um pouco, saindo no terceiro ano seguido de lançamentos do Prince. O jogo que encerra a franquia é carismático, o príncipe tá aqui de formas nunca antes vistas, mas a realidade é que a competição já tinha mudado. Jogos como God of War e Shadow of Colossus mostravam polos diferentes do que os gamers estavam interessados, e talvez o Two Thrones tenha ficado no meio do caminho demais para conseguir esse destaque que ele tanto precisava. Ainda mais se a gente vai considerar que os fãs da franquia esperavam algo mundo aberto, gigantesco, e acabaram recebendo um troço linear com um escopo bem menor, apesar da elegância. 2 anos depois do lançamento do Two Thrones, ainda em 2007, saiu um port chamado Rival Swords para PSP e Nintendo Wii, que tem suas particularidades sim, mas não traz nada de novo para a série. O futuro do Prince, especificamente em 2007, parecia mais turvo que nunca. Sem Mechner, sem Desilets, sem Lacoste, sem Labas, sem Langlais, agora o príncipe se veria então sem o seu último aliado, porque Yanni Malat foi promovido para CEO da Ubisoft Montreal e não se envolveria mais tão diretamente com o dia a dia da produção de games. Foi assim, então, que o nosso Prince of Persia entrou no deserto mais uma vez, para começar a Era do Esquecimento. São muitos os fatores que apontam para a queda do nome Prince of Persia, mas um deveria ter sido sinal de alerta muito cedo. A dificuldade do príncipe de vender bem nos Estados Unidos, um dos principais mercados de videogames desde sempre. O Prince conseguia muito sucesso na Europa, na Ásia, e acredito que se a gente contasse a pirataria, ele também seria gigante no Brasil. Mas nos Estados Unidos ele patinou e muito. Sands of Time vendeu ok, o Warrior Within veio forte e o Thrones decepcionou. Mas tenham em mente, tá, que a essa altura o catálogo de games da Ubisoft era muito diferente já do que quando eles começaram a trabalhar com o Prince lá em 2001, 2002. Eles já estavam publicando e desenvolvendo mais de 30 jogos por ano. E aí a gente já tá falando de coisas como Far Cry, Ghost Recon, Splinter Cell, entre outros.
E esses 3 que eu citei já tinham se tornado franquias muito mais lucrativas. E especificamente no Far Cry, a Ubisoft viu um modelo de negócio muito mais interessante. Porque o Far Cry era uma franquia da qual eles eram donos, sem precisar pagar royalty, como faziam pro Mechner com o Príncipe, ou então pro Tom Clancy com os Recon ou Splinter Cell. Por essas e outras, que aquela ideia, aquela que tinha sido começada a desenvolver lá em 2004, parecia cada vez mais interessante. Inicialmente, o nome do jogo seria Prince of Persia Assassins, mas ele foi mudando cada vez mais. O conceito evoluiu para descartar a ideia de um príncipe e focar justamente na mitologia do assassino, que lidaria com, sim, ordens secretas e se oporia contra um antagonista, mas esse antagonista agora seriam os Templários, num lugar que acabou sendo escolhido como Jerusalém. Tudo isso sob a tutela do Patrice Désilets, um dos nomes essenciais para o sucesso de Sands of Time, e que agora se tornaria o criador de uma franquia muito mais lucrativa, pois em 2007 nasce Assassin's Creed, das cinzas do que teria sido mais um Prince of Persia. E o que se sucede depois do lançamento de Assassin's Creed, eu acho que a maioria dos nossos espectadores aqui do canal já sabem. A C foi um sucesso estrondoso, vendendo quase 3 milhões de cópias em um mês, quase que o dobro do Two Thrones. Lógico que isso não veio do nada, porque o jogo, além de ser uma propriedade intelectual nova, teve um trabalho de marketing pesadíssimo em todas as revistas, sites, festivais e qualquer outra oportunidade que dessem. Mas o resultado foi esse, surpreendeu até mesmo a Ubisoft, que achou que o jogo ia vender 3 milhões de cópias ao longo de toda a vida útil dele, e não só no primeiro mês. Isso logicamente fez com que a Ubi redirecionasse todos os esforços para a sequência de Assassin's Creed, mas a história dessa franquia a gente conta em um outro vídeo, ou tu pode então ouvir em formato de podcast nesse episódio que nós lançamos 2 temporadas atrás, mais ou menos. Vai que tá bem quente. Mas o assunto aqui é Prince of Persia, que ainda parecia ter uma certa esperança, tá? Afinal de contas, um filme vinha aí e por baixo dos panos se trabalhava em vários tipos de jogos diferentes para a franquia. Depois do Two Thrones foram 9 tentativas, 9 títulos diferentes, apesar de alguns deles dividirem o nome. Battles of Prince of Persia sai uma semana depois do próprio Thrones, num misto de RPG tático e luta de turno que só fã de Final Fantasy vai gostar. Depois vem Prince of Persia 2008, que surge para rebootar a franquia com esse visual bizarro, apostando em cel shading e um gameplay que te impedia de morrer. Esse jogo, pra mim, ele é a definição verdadeira, nua e crua de insanidade. Todas as escolhas desse jogo, desse Prince of Persia 2008, são, sem mais palavras, papo de louco. Por que apostar no cel shading? Pra que essa cara meio ninja, que parece o Zero do Mega Man de Game Boy Advance, que parece que o cara tá envolvido nos 3 lençol diferentes? Quem foi o responsável por pegar o reboot dessa franquia, conhecida por gameplay diverso e desafiador, e remover o game over? E o combate, que desfaz tudo o que já foi feito para focar em duelos individuais? É loucura total e irrestrita. Tá, mas quais são os outros 7 jogos, tu pode estar se perguntando? Não tem problema, eu te explico bem ligeirinho. Para começar, a gente tem o Prince of Persia Fallen King, que sinceramente... não tem muito o que dizer, né? Mas se tu acha que aí tu já viu tudo, te prepara então, porque depois de Prince of Persia Fallen King, não saem nem 1, nem 2, mas 4 títulos com o nome Prince of Persia Forgotten Sands. Os 4 Forgotten Sands são muito mais confusos que qualquer coisa que já aconteceu na história do Príncipe, porque eles saem por volta de uma semana depois do tão esperado filme, que estrela o Jake Gyllenhaal no papel do Príncipe e conta, claro, com o roteiro do Mechner refeito 14 vezes por vários outros roteiristas. Só que o nome do filme é Sands of Time, e além do visual similar, não tem nada a ver com o jogo que se chama Forgotten Sands. É a sequência de tie-ins talvez mais torta de todos os tempos? Por favor, me digam nos comentários. Mas é óbvio pra mim que essa estratégia deve ter sido conjurada para tentar farmar a venda em cima de um possível hype do filme. Afinal de contas, esse filme tinha vários atores de renome e carregava o nome de Jerry Bruckheimer, que era o produtor do Piratas do Caribe. Então, parecia que ia dar muito certo. Mas no fim, nem o filme, nem os jogos encontraram seu público, e talvez o nome Prince of Persia tenha sido o que mais sofreu,
porque os gamers agora relacionavam isso 100% com saturação de mercado e uma franquia completamente perdida. E tava errado quem dissesse isso? Eu acho que não, sinceramente, porque a franquia a essa altura parecia uma verdadeira colcha de retalhos. O Forgotten Sands era para ser um jogo que se passava entre o Sands e o Warrior Within, mas ao seguir o visual do filme, ele não agradou ninguém e não conectou na trilogia anterior. Eu também acredito que deve ter afastado possíveis fãs das suas versões portáteis, que eram muito diferentes das do PC, mas dividiam o mesmo nome e a mesma arte, então como é que tu ia te arriscar? Se tu jogou no computador ou tu viu um trailer do computador e não gostou, tu ainda vai tentar ir atrás de ver uma coisa do Game Boy Advance ou do Nintendo DS sobre isso? É muito difícil, senhoras e senhores. Qual que é o sentido dessa estratégia? Pra mim, o único que faz lógica é o de tentar farmar em cima do filme ser um sucesso. É muito louco olhar de fora e ver que essa é a única estratégia que realmente faz sentido. Tem que ter, assim, ó, pra mim, se essa é a melhor estratégia que tu consegue conjurar, tu tem que realmente ter muita ganância e pouca noção do que os gamers queriam. É a única lógica que eu consigo encontrar que faz sentido em tudo. Quando a poeira baixou, no fim de 2010, o fato era bem óbvio para quem estivesse olhando. Assassin's Creed tinha se tornado mais um ovo de ouro da Ubisoft, vendendo que nem água, título após título. Já o Prince of Persia, que um dia ocupou esse lugar, que forneceu, bem dizer, o alicerce no qual Assassin's Creed faria um império, o nosso Prince ficou escanteado. De 2010 para frente surgiria uma notícia lá que outra de um possível retorno da franquia, mas nada de sólido ia aparecer além desses monte de remake bagaceiro para celular e outras plataformas que foram lançados e esquecidos. Eu escuto que um remake de Sands of Time está em produção para computador desde 2019, mas eu acho que hoje todo mundo já sabe que esse projeto não vai ver a luz do sol de jeito nenhum. Se o mercado de videogames já tinha mudado do Sands of Time para o Two Thrones, que tem 3 anos de diferença, eu iria precisar de umas 42 horas para descrever em detalhes como o mercado de videogames mudou de 2010 para 2026, quando finalmente iria sair um título novo do Prince of Persia. É por isso que eu chamo o período que começou em 2005 como a era do esquecimento de Prince of Persia. E se eu posso ser sincero contigo, eu acho que a era do esquecimento ainda não acabou para o nosso príncipe destituído de nome. Porque sim, em 2024, finalmente saiu um jogo principal, o plataformer The Lost Crown. Mas gente, sinceramente, o jogo é muito desinteressante. A gente estava em live quando ele foi anunciado e claro que o anúncio em si foi empolgante. Mas com a perspectiva que a passagem do tempo nos fornece, é óbvio como o jogo veio, chegou e foi sem deixar qualquer impressão duradoura ou qualquer legado que seja para os gamers modernos. O jogo não chegou nem perto das estimativas de venda que a Ubisoft queria. E se a minha opinião vale de alguma coisa para vocês, eu realmente acho que The Lost Crown é um jogo nada demais. Essa mistura de cutscene com talking head e texto não presta, e a versão de Metroidvania que eles conjuraram não cativa de maneira nenhuma, senhoras e senhores. Fora esse design de personagem que parece que é uma coisa vinda do Arcane ou do League of Legends, e pra mim é um troço que não combina com a franquia e só se afirma como outra decisão completamente louca. É legal que o jogo tenta trazer mais da mitologia persa e te permite jogar em farce, mas o gameplay em si é muito frango sem tempero com arroz. Falta game nesse jogo, e talvez os devs tivessem até mais sucesso se tivessem feito esse mesmo jogo com outro nome, para não ter que ficar fazendo referências a um mundo de jogos que a gente cada vez menos lembra. Para fechar então os 9 jogos que sucederam Two Thrones, o mais recente Prince of Persia se chama The Rogue Prince of Persia, um roguelike desenvolvido pela Evil Empire sob licença da Ubisoft. Esse aqui, sinceramente, depois de ver alguns vídeos, eu até achei que parece interessante, apesar desse visual um pouco mais genérico tanto no design do jogo quanto nas artes de capa. O fato é também que a Evil Empire trabalhou com a Motion Twin para fazer Dead Cells, então alguma experiência com roguelike essa empresa tem. E assim, os vídeos realmente mostram áreas mais interessantes e um gameplay mais responsivo do que qualquer coisa que eu tenha pelo menos sentido jogando The Lost Crown. Mas aí eu te pergunto, o que isso quer dizer para o futuro da franquia? Será que agora então o Prince of Persia só vai continuar no mundo dos roguelikes?
Isso, na minha visão, seria deprimente para uma franquia que já se reinventou tanto, que trouxe tantas ideias que são até hoje tão permanentes no mundo dos games. Mas talvez mais deprimente seria então desaparecer de vez, realmente virar uma franquia verdadeiramente esquecida. Aí vocês nos comentários que vão me dizer. Porque agora, senhoras e senhores, eu quero compilar tudo o que a gente já discutiu numa verdadeira lista de suspeitos. Eu quero com vocês tentar entender como que aconteceu o assassinato do Prince of Persia, porque não foi só Assassin's Creed não. Eu diria que tem toda uma série de fatores que fez com que essa franquia chegasse nesse triste fim. Então venham comigo e vamos entender como Prince of Persia morreu, de uma vez por todas. A história da morte de Prince of Persia é uma história de ascensão e queda. É uma história que é gradual, de decadência devagar e constante. Mas se precisar apontar, eu consigo conjurar pelo menos alguns fatores meriantes, alguns suspeitos, que talvez sozinhos ou agindo juntos acabaram por decretar a ruína e a morte do nosso estimado príncipe. E esses fatores são os seguintes. Suspeito número 1, o problema da identidade. É muito difícil de se ancorar num personagem sem nome, né? Claro que se ele fosse o Master Chief com aquela armadura icônica, a coisa poderia dar certo, mas no mundo que o nosso Prince of Persia navegou, especificamente na trilogia Sands of Time, a gente veria mais e mais heróis como Kratos, Leon, Dante, Lara e vários outros que são muito icônicos. Então, para brigar nesse mercado, acho que seria muito bom pro nosso Prince ter uma definição a mais, quem sabe um nome, quem sabe um cânone que unificasse, qualquer coisa que pudesse ajudar a transformar os fãs de Prince of Persia em uma cultura mais leal. Se cada iteração, cada jogo dessa franquia tem um príncipe parecido, mas diferente com o outro, todos sem nome e com 10 mil origens diferentes, cada um com seu cânone, vai ficando cada vez mais confuso achar do que gostar ali. No suspeito número 2, eu enxergo que a gente tem a reatividade. É só olhar para a trilogia Sands of Time, porque ali é muito fácil de perceber como a gestão que fazia esse jogo era muito reativa ao receber feedback. Qualquer crítica mais bem embasada que chegava à Ubisoft sobre Sands já era considerada como algo que podia ser implementado em Warrior Within. E como os caras já estavam fazendo o segundo jogo, vários desses feedbacks eram realmente implementados sem verificar muito, sem ter muito tempo para pensar se isso tem fundamento. Então por isso que tu vê coisas como, por exemplo, vocês acharam Sands of Time curto, então agora o Warrior Within vai ser um mundo gigantesco. Mas no Warrior Within o jogo é muito violento e o mundo é grande demais. Beleza, no fim das contas o Two Thrones então vai ser um jogo bem mais direto e reto e muito menos sanguinolento. Eu acho que ser adaptável é uma coisa que é muito bom geralmente quando o assunto é tecnologia. Mas ser adaptável demais talvez tenha sido um grande problema para o Prince of Persia. E eu acho que foi, tá? Porque tu pode ver que qualquer feedback os caras já mudavam de rota. E esse problema acabou causando o nosso terceiro suspeito, que é a falta de coesão entre os títulos. Mesmo no que era a trilogia original lá, os jogos de 89, 93 e o Prince of Persia 3D, tu já consegue ver que os jogos eles estão sempre tentando desfazer ou esticar o que o outro jogo tinha feito, de formas que nem sempre deram certo. Claro que a trilogia Sands of Time é mais coesa, mas tu consegue ver ali como um cara que jogou o Sands of Time muito provavelmente não vai curtir o Two Thrones. E assim a roda vai girando de uma forma que quando a trilogia Sands of Time acaba, daí realmente a coisa vai a ladeira abaixo de jeitos meio inconsertáveis. Ou tu acha que algum fã de Warrior Within ia curtir o Prince of Persia de 2008, por exemplo? É difícil, né? Mas vamos lá, que tem mais alguns suspeitos pra gente conhecer ainda, porque o suspeito número 4 é a pipocagem de diretores, que tem a ver com todos os outros suspeitos até então, que já me leva a crer que todos eles meio que agiram juntos pra acabar com o príncipe, assim. Mas a história de Prince of Persia, ela é caracterizada por mudar de Game Director pelo menos umas 5 vezes ao longo de todas as versões de todos os jogos. E isso, com certeza, não ajuda em nada a manter uma lógica consistente. Pega Metal Gear Solid como exemplo e tu vai entender exatamente do que eu tô falando. Os jogos são muito diferentes entre si, sim, eles são, mas a visão sempre segue a mesma, talvez com sabores diferentes, mas pelo menos tentando navegar pro mesmo lugar.
É claro que eu não queria obrigar o Jordan Mechner a viver uma vida de Hideo Kojima, mas com certeza ele largar a mão da franquia como fez só ajudou aquilo ali a virar uma porta giratória de diretores e ideias. Esses 4 suspeitos que eu já listei, só esses 4 já seriam o suficiente para decretar a extinção do Prince como questão de tempo. Só que tem mais 2 meliantes, 2 coisas que surgiram que aí realmente vão se formar em destruidores de planejamentos, em realmente coisas que iam afundar qualquer navio que estivesse navegando essas águas. Primeiro, o nosso suspeito número 5 é o sucesso de Assassin's Creed, que já foi detalhado nesse vídeo, mas é importante citar uma última vez. Pensa comigo na lógica da coisa. Se Assassin's Creed é o flagship da tua empresa agora, o que tu vai fazer? Geralmente, o que tu vai fazer é colocar ali os melhores devs, os artistas mais brilhantes, os funcionários realmente mais capazes de entregarem um produto de ponta. Se franquias como Assassin's Creed e Far Cry viraram focos da empresa, tu pode ter certeza que cada vez menos ia sobrar para Prince of Persia. É por isso que vários projetos surgiram durante os primeiros anos da Era do Esquecimento e por isso que vários desses projetos foram morrendo um após o outro. Prince of Persia Redemption, por exemplo, era uma coisa que viria para trazer um novo olhar para a franquia, que talvez tivesse a chance de realmente resgatar o nosso Prince ali da era do Play 2 para um novo horizonte, mas no fim das contas foi um projeto que a gestão da Ubisoft achou melhor desmanchar e realocar para virar a base do que seria Assassin's Creed 3. Ou seja, mais uma vez, mesmo depois de todo o sucesso inicial de Assassin's Creed e toda a situação lamentável que passava Prince of Persia, mais uma vez a Ubisoft escolheu pegar um troço que ia para ele e remanejar esse recurso para Assassin's Creed porque o lucro seria garantido com certeza. O remake de Sands of Time é outra coisa que eu não preciso nem citar, né? Ele foi renegociado e negociado 400 vezes, e como se não bastasse tortura suficiente nessa estrada longa, no início desse ano, o remake finalmente foi declarado como encerrado sem nenhuma chance de vir a público, graças a mais uma reestruturação da Ubisoft. A última chance que restava para salvar o nosso Prince era a mais desesperada, talvez o maior tiro no escuro que essa franquia deu em todos os seus anos de desenvolvimento, porque essa era uma chance que contava com sucesso numa mídia completamente diferente dos videogames. Sim, o nosso 6º e derradeiro suspeito é o filme, que pode ter passado despercebido no segmento anterior da nossa investigação, mas é sim um dos principais suspeitos para a queda completa e derradeira de Prince of Persia. Se o esforço de Jerry Bruckheimer tivesse dado certo, se a gente realmente tivesse visto um filme do Prince of Persia que fosse um sucesso à la Piratas do Caribe, talvez a conversa fosse completamente diferente. Talvez esse vídeo nem existisse, mas a verdade é que o filme saiu e se espatifou no mercado, apanhando em todas as críticas imagináveis. A gente, nossa equipe do BNG, assistiu o filme para fazer esse vídeo, e a nossa review completa dele tá num podcast que tu pode assistir exclusivamente aqui, se tu for membro. E assim, ó, só pra te dar um trailer, é uma experiência única, com certeza. Mas falando do filme, só pra gente entender o contexto de como ele ajudou a afundar o Prince of Persia, por mais que a bilheteria não tenha sido a pior coisa do mundo quando o assunto é adaptações de videogames, não demorou muito para ficar claro que Prince of Persia Sands of Time com Jake Gyllenhaal seria a única aventura do nosso príncipe nas grandes telas. No fim, nem a mais desesperada das ideias foi o suficiente para salvar o nome Prince of Persia. O mundo mudou demais para o nosso príncipe e os que apoiaram ele em outras vezes agora estavam em caminhos totalmente diferentes em outros horizontes e outros ramos. Vida longa ao roguelike, mas sem ofensa a Evil Empire, eu acho que Prince of Persia merece bem mais que isso. Sem nenhuma alternativa restante, o nosso príncipe do cavanhaque de Nu Metaleiro deve estar vagando o deserto do esquecimento até hoje, em busca de alguma alma que esteja disposta a trazer de volta para o mundo dos games moderno a realeza da Babilônia, o grande príncipe persa com toda a pompa que ele merece. Que história que nos proporcionou Prince of Persia. Foi uma investigação que navegou 37 anos de jogos diferentes, passando pelas mãos de uns 3 ou 4 estúdios e suas 200 mil subdivisões. Uma história que fala de um jogo criado por um cara incansável, Jordan Mechner, que depois do sucesso viu seu interesse indo para outras áreas que ele segue até hoje.
Se tornou escritor, documentarista, roteirista e palestrante, atuando em diversos campos diferentes, sempre trazendo um pouquinho dos games consigo. Yann Malat saiu da Ubisoft para criar sua própria empresa, Michael Labat foi trabalhar para Gameloft, Claude Langlais se tornou uma pessoa importantíssima dentro da Ubisoft, e Patrice Désilets, que basicamente deu origem ao Prince of Persia, fez os 3 Assassin's Creed clássicos antes de voar para novos horizontes. E Assassin's Creed, lógico, engrenou para virar um verdadeiro fenômeno ao longo de mais ou menos uns 30 jogos entre os titulares e spin-offs, sem contar os livros ou o filme, pois aqui a gente também tem um filme, mas um filme que, diferente do filme do Prince of Persia, não atrapalhou em nada o sucesso da franquia, mesmo com uma bilheteria fraquíssima. O que restou então para Prince of Persia depois de toda essa história? Apenas, tristemente, esse papel no escanteio de ficar como um caso único da história dos games. Fica hoje como uma franquia que foi altamente influente em momentos diferentes, tanto no início dos anos 90 quanto no início dos anos 2000, mas como uma franquia que nunca mais conseguiu atingir esses mesmos picos. Eventualmente caiu sim num esquecimento nunca antes visto, mesmo com várias tentativas de salvar um barco que já não mostrava sinal nenhum de voltar à superfície. Foram jogos que marcaram as infâncias e adolescências de muita gente, mas que se tornaram verdadeiras relíquias de um tempo que não volta mais. Além disso, Prince of Persia também é um sinal de como o mundo dos games mudou, seja pelas formas de monetizar ou de como produzir e continuar franquias de jogos. É uma história de ascensão e queda que infelizmente acaba na aparente morte de uma franquia, pelo menos por enquanto. O remake de Sands of Time, que talvez seria a coisa que ia jogar essa franquia para um mercado moderno, foi destroçado, jogado fora, e eu acho que com ele sendo finalmente falecido para todos os efeitos, o futuro dessa franquia nunca foi tão incerto. Mas nunca se sabe o que o futuro nos reserva. Vai que uma hora dessas a Ubisoft vende a licença de uma vez, vai que algum outro estúdio resolve comprar e assumir essa bronca. Nada é impossível e coisas mais estranhas já aconteceram. Se não vender, se ficar na Ubisoft, eu realmente não sei o que esperar do nosso príncipe. Mas o que tu acha? Eu quero que tu me diga nos comentários, porque com esse vislumbre incerto de esperança, a gente encerra o vídeo de hoje. Obrigado mais uma vez pela audiência e pela paciência, conforme destrinchávamos mais de 30 anos de história. E eu peço aqui desculpas se eu ofendi algum fã de Lost Crown ou algum outro jogo. Eu acho que não existem fãs de Lost Crown, mas se existe foi mal aí, galera. O jogo é ruim, não tem o que fazer. Mas brincadeiras à parte, senhoras e senhores, fica aqui realmente o nosso agradecimento pelo apoio que vocês nos mostram sempre. Continuem essa conversa com a gente nos comentários, pois eu quero saber como vocês chegaram na franquia Prince of Persia e quais são os jogos favoritos de vocês. Será que alguém aí tem como jogo favorito do Wii? Pode ser que seja possível. Nos próximos dias sai aquele nosso podcast fazendo uma review do filme, e se tu quiser ouvir ele ou nos apoiar de uma forma mais permanente, não se acanhe, seja membro. Custa R$4 pelo menos e tu ganha acesso a vários podcasts exclusivos, lives e também a satisfação deliciosa de estar apoiando um canal no mínimo diferenciado. Deixa o teu like, deixa o teu hype, pela última vez deixe seu comentário, é tudo de graça e ajuda a gente bastante. Obrigado pela audiência mais uma vez e... É trilha étnica, é maneirão nessa porra.